Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa voltado a ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge. A militarização das escolas brasileiras, iniciada nos últimos anos, envolve a gestão de instituições de ensino público por militares, com o objetivo de melhorar disciplina e desempenho acadêmico, implementando rotinas rígidas e códigos de conduta semelhantes aos das instituições militares. Essa abordagem é vista por alguns como uma solução para problemas de indisciplina e segurança nas escolas. No entanto, críticos argumentam que a medida pode restringir a liberdade individual e não aborda as causas estruturais da crise educacional, como a desigualdade social e a falta de investimentos. E sobre a militarização das escolas brasileiras, eu converso com a professora doutora Catarina de Almeida Santos, docente na Universidade de Brasília. A professora Catarina é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Goiás, especialista em gestão da escola pública, mestra, doutora e pós-doutora em educação, é uma das coordenadoras da Rede Nacional de Pesquisa sobre Militarização da Educação e vice-coordenadora da pesquisa Políticas de Militarização das Escolas Públicas Brasileiras e seus desdobramentos na garantia do direito à educação e na formação da juventude. Tem experiência na área de educação, atuando principalmente nos seguintes temas: direito à educação, acesso e permanência, militarização da educação e das escolas, educação superior, qualidade da educação e educação à distância. Professora Catarina, que honra receber você aqui no nosso podcast, no Papo no Auge. É uma pesquisadora gigante, né? Uma professora volumosa. Como primeiras perguntas, professora, e é uma pergunta que eu faço aqui de praxe, né? O que é que lhe fez mergulhar no mundo da educação? Por que ser professora? Por que ser pesquisadora? Por que uma baiana sai da terra da magia, né? Da terra, da festa, da pujança e vai bater em Brasília, vai bater em Goiás? Seja mais uma vez bem-vinda, professora. Oi, Saulo, obrigada. Imagina, essa coisa de gigante, volumosa, fica por sua conta e risco, né? É você que está dizendo. Então, acho que você traz aí algumas questões importantes. Primeiro, o que é que me faz sair da Bahia, né? Bom, não tem problema sair da Bahia, porque a Bahia não sai de mim. Baiano é baiano em qualquer lugar. E essa coisa de ser baiano também é essa coisa de estar livre, de andar pelo país, de entender que o Brasil é esse Brasil exatamente porque tem essa configuração e que é bom estar pelo Brasil, conhecer diferentes espaços do Brasil. Apesar de baiano achar que a Bahia é mais que o Brasil, é mais que o planeta, né? Essa coisa do baiano, mas a gente tem muito carinho e muito respeito pelo Brasil. Então, na verdade, quando eu saí da Bahia, porque os meus pais de criação, eles foram para Goiânia, né? Meu pai teve que ir para lá por conta para trabalhar numa empresa, né? E aí eu fui junto, todo mundo voltou para a Bahia, eu já estava, né, fazendo graduação na Universidade Federal de Goiás, fui ficando por lá, fiz mestrado, especialização, entrei na rede pública municipal de Goiânia como professora, e aí fui ficando lá. Depois que eu terminei o doutorado, eu fui convidada para ser assessora de uma diretoria no Ministério da Educação, lá em 2008. Aqui em 2009, eu fiz concurso na Universidade de Brasília, passei no concurso e assumi no final de 2009, dezembro de 2009, e estou por aqui até hoje. Mas, na verdade, eu moro em Brasília, mas eu rodo o Brasil, né?
já há muito tempo que a gente anda debatendo essas questões no Brasil como um todo. E aí você pergunta o que, que me fez ser professora. Na verdade, acho que a vida me levou um pouco para isso. O que, que acontece? Eu não. Os meus pais, né, os meus pais biológicos, meus pais eles não tiveram acesso à educação, à escolarização, o processo de escolarização, né? Embora o meu pai tenha me ensinado as primeiras letras, me ensinado a fazer conta, a tabuada, essas coisas, mas painho não teve acesso à escola, a não ser aquele antigo programa que chamava Mobral, né? E aí ele aprendeu a desenhar as letras, a escrever o nome, mas ele era um letrado da vida. Ele tinha muito medo de que os muitos filhos que ele teve ficassem na mesma situação que ele, de não saber ler a placa de um banheiro ou qualquer coisa nesse sentido, né? Então ele fazia questão de ensinar para todos nós aquilo que ele sabia e depois fazer com que a gente fosse para a escola. E aí a vida foi me levando. Na escola eu aprendi a ler muito cedo, muito pequena. E aí quando eu fui para a escola eu já sabia ler, sabia fazer matemática, né, tabuada, contas de dividir, multiplicar, essas coisas que meu pai tinha me ensinado. E a professora, ela gostava muito ou as professoras gostavam muito de me pedir para ajudar com os alunos, esse tipo de coisa, né? Mas depois eu cresci e a vida foi me levando, eu não tinha nem pensado. Quando eu estava morando em Goiânia, eu pensei em fazer, né? Também era filha de pobre, nunca tinha pensado em fazer curso superior, né? E aí, quando eu estava em Goiânia, uma vez a gente estava lá, eu peguei um manual dessas coisas de universidade, fui olhando um monte de cursos, o que é que eu queria fazer. Pensei em fazer matemática, jornalismo, aí escolhi pedagogia. Daí foi um abraço, né? Aí não teve mais volta e eu entrei nesse mundo da educação e estou aqui até hoje e posso até pensar em fazer outras coisas, mas deixar de ser educadora, isso é impossível, né? Em qualquer espaço que eu esteja, eu vou estar sempre como educadora, posso até fazer outras coisas, mas esse olhar da educação sobre tudo que eu faço, não tem jeito. Que sensacional. Essa pergunta eu faço sempre porque, para além do pesquisador, da pesquisadora, né, do professor, da professora, tem histórias belíssimas, né, e eu gosto muito de saber o porquê dessas escolhas, né? Então, obrigado pelo seu relato, professora, aqui com a gente. E já de imediato eu já lhe pergunto para acadêmica, para pesquisadora, professora Catarina de Almeida Santos, o que é educação? O que é educar, professora? Essa é uma pergunta complexa, né? Bom, na verdade, eu vou falar muito menos o conceito teórico de educação e muito mais aquilo que as pessoas que nos acompanham possam entender no dia a dia o que a gente fala de educação. Educação, para mim, era o ato que nos torna humanos, né? É aquilo que nos faz aprender quem somos, aprender quem o outro é, construir um mundo para que todos possam estar nele, pelo menos a educação, na perspectiva que eu entendo. Então, educação é o processo de humanização, né? E aí essa humanização é a humanização minha e do outro, não tem essa coisa de se humanizar sem o outro. Então, a educação termina sendo esse ato de aprender a ser e a conviver e a existir com o outro, né? E a escolarização é parte desse processo. Mas a educação não se resume ao processo de escolarização, porque educação você aprende e se educa em todos os espaços, né? Em todos os espaços em que a gente esteja ali interagindo socialmente com o outro, é um espaço educativo. Então, o educar pressupõe a convivência com o outro, o aprender e o ensinar com o outro. Então, o ato de educar é exatamente esse ato quando eu digo educar, educar e educar-se, né? Educar o outro e ao mesmo tempo ser educar, ou como Paulo Freire dizia, o ato de ensinar é também o de aprender e o de aprender é também de ensinar. Então, esse processo de educar, esse processo de aprender, né? É o processo de aprender e é o processo de ensinar. E esse ensinar e aprender é bem amplo, né, em todos os sentidos que a gente possa imaginar. Então, não há como viver em sociedade sem esse ato de educação, sem esse ato de educar-se
e de educar, porque não há como viver em sociedade sem o aprendizado. O que nós nascemos? Nós nascemos com nada, né? Nós temos ali uma vida que respira, mas que reclama para se alimentar, e até para se alimentar esse serzinho vai aprendendo, né? Então a gente passa a vida aprendendo. A vida é uma eterna escola, é um eterno educar-se, né? Então não existe um processo de educar acabado. Aquilo só acaba no dia que você morre, no dia que você achar que você não tem mais o que aprender, você morreu. Então, educar é isso, né? É essa coisa complexa e simples ao mesmo tempo, né? Complexa e simples ao mesmo tempo. Fico aqui com essas palavras. Uma vez pavimentados esses conceitos, né, que a senhora traz, professora, vamos à nossa pauta, tá? O que é esse processo de militarização das escolas públicas brasileiras? Quando é que isso toma corpo? Quem é que está à frente, professora, dessa ação de militarizar escolas? Quais são os argumentos em favor da educação cívico-militar no Brasil? Ai, Saulo, eu gosto porque você joga logo um monte de questões bem complexas, né? Bom, vamos lá vamos começar do início por uma questão de princípio, né? Vamos brincar aqui. O que é militarizar a escola? Bom, a gente vem ampliando o conceito do que é militarizar, né? Do que é militarização, porque ela vai ganhando corpo e desdobramentos. Mas, classicamente, quando a gente está falando de militarização, a gente está falando o oposto quando a gente fala militarização das escolas, é o oposto das escolas militares, né? Então, as escolas militares que existem no Brasil desde lá do século XVIII, XIX, a gente está falando de quê? As escolas militares são escolas, originalmente a primeira escola é a escola, né, do Exército, que foi, as escolas militares elas foram criadas inicialmente na lógica de acolher e atender os órfãos dos militares, né? E depois veio aquela ideia de que os militares, em qualquer lugar, como eles mudam muito, em qualquer lugar que estivesse, teria uma escola ali para os seus filhos, né? O que, depois que a educação se torna um direito de todas as pessoas, já não fazia mais nem sentido ter escolas militares. Mas, enfim, a gente sabe como é que essas coisas funcionam no Brasil e o quanto os militares sempre fez parte da estrutura desse Estado. Então, essas escolas foram criadas para atender esses dependentes de militares. Essas escolas estavam vinculadas às áreas de segurança, então as escolas do Exército estavam vinculadas ao Ministério da Defesa, as escolas da Polícia Militar de alguns estados, só alguns estados, né, tem essas escolas, em muitos casos chamadas de Colégio Tiradentes. Essas escolas estavam vinculadas à área, né, à Secretaria de Segurança, às escolas do Corpo de Bombeiro, escolas que costumam, inclusive, cobrar taxas dos seus estudantes. São escolas que eles selecionam o público que vai estar dentro dela por diferentes caminhos, tanto porque para dependentes de militares, como as poucas vagas que sobram, elas precisam de um processo seletivo para entrar. Então é uma escola financiada com verba pública, mas que não é uma escola pública, né, no sentido do termo que a gente quer dizer aqui, pública, né? Eu faço questão de dizer isso porque na compreensão, no imaginário, no nosso imaginário, a escola pública é aquela que é financiada pelo Estado, certo? Então é aquela que é gratuita para todo mundo, financiada pelo Estado. Isso é o que está no nosso imaginário. Mas a escola pública é exatamente aquela que vai atender todas as pessoas. Aquela que não está vinculada a nenhum credo, a nenhuma categoria profissional, a nenhum grupo empresarial. Então, essa é a escola pública. E para que ela assim seja, ela precisa ser financiada pelo Estado. Então, o processo é o inverso. Ela não é pública porque é financiada pelo Estado. Ela é financiada pelo Estado porque ela precisa seguir princípios universais, atender a todas as pessoas, a todos os credos, as condições sociais, as religiões. Não importa, a escola pública é pública porque é para todas as pessoas. E aí a escola militar, ela não é essa escola pública, ela é a escola criada para um grupo específico e que, apesar de seguir as leis de diretrizes e base, ele se mescla com seguir os princípios de uma categoria ou de uma área profissional
que no caso são os militares. Então, dentro dessa escola, além dos princípios estabelecidos na Constituição e na Lei de Diretriz e Base, essa escola vem mesclada seguindo os princípios dos militares, o que vai esbarrar em algumas questões, mas não é uma escola pública, né? A escola militarizada ou a militarização da escola, ele se configura como a assumência da gestão, ou essa gestão podendo ser a gestão pedagógica, a gestão administrativa, ou o que eles chamam de gestão disciplinar, ou a inserção não só dos militares clássicos, né, mas de vários profissionais ligados à área da segurança, pública e privada, dentro das escolas. Então, por decisão de gestores, governadores, prefeitos, né, programas federais, dentro essas escolas passam de contar só com os profissionais da educação, que são definidos na Lei de Diretriz e Base quem são esses profissionais de educação, qual a formação que eles devem ter, e passa a contar dentro dessas escolas com profissionais vinculados à área de segurança. E aí, quando eu estou falando de profissionais vinculados à área de segurança, atualmente no Brasil a gente tem de um tudo, né? A gente tem polícia militar, corpo de bombeiro, militares da reserva, da Marinha Aeronáutica e do Exército. A gente tem Polícia Rodoviária Federal, Polícia Criminal, Polícia Rodoviária Estadual, Guarda Metropolitana. A gente tem de um tudo. E tem profissionais da área de segurança dito como pessoas, inclusive, que você treina para implementar os princípios do militarismo e que estão atuando dentro dessas escolas. Por isso que eu estou dizendo que o conceito de militarização e a quantidade de profissionais que estão nesse processo de militarizar a escola vem se ampliando com a criatividade, né, que os interesses privados têm no Brasil de permear e de controlar as escolas brasileiras, né? Esse conceito de militarização ele se amplia tanto que, para além das escolas militarizadas classicamente, né, que conta aí com a nomenclatura de escola cívico-militar, de gestão compartilhada, de escola da polícia militar, porque a escola pública, depois que chega os profissionais da segurança, ela muda o nome e começa a chamar escola da polícia militar. Não é mais a escola pública, é a escola da polícia militar, é de um grupo, de um grupo profissional. A escola da polícia militar vetor disciplinar, como a gente tem na Bahia, escola em compartilhamento com o comando da polícia militar. As nomenclaturas são muitas que a gente tem no Brasil, né? Mas, além dessas, a gente tem um outro processo de militarização das escolas vinculados a projetos como Guarda Mirim, Polícia Mirim, Escola Segura, em que você tem militares desenvolvendo projetos dentro das escolas. Apesar de não ser a clássica militarização, você tem policiais, né, agentes de segurança dentro das escolas, desenvolvendo projetos sempre voltados para crianças a partir dos 6 anos de idade, crianças e adolescentes a partir dos 6 anos de idade, e dizendo que são para quem? Para as crianças que estão em áreas de vulnerabilidades ou são vulneráveis socialmente. Então, a lógica da militarização também está vinculada a uma ideia de que os vulneráveis são perigosos, né? E que esses vulneráveis precisam serem controlados desde muito cedo. Tem uma frase clássica nessas escolas, né? Educai as crianças para não ter que punir os homens, né? Que eles usam muito nessas escolas militarizadas. Então tem uma lógica de controlar os vulneráveis, porque os vulneráveis são os potenciais criminosos, potenciais perigosos. E esse processo, você fala assim, como é que isso começa e como é que toma corpo, né? Esse processo começa, ou pelo menos os registros que a gente tem, não significa que de repente a gente não possa descobrir nesse país desse tamanho com a criatividade que ele tem. Mas os registros que a gente tem, você tem duas questões aí, né? Alguns vão dizer que começa lá no estado do Mato Grosso, porque o estado do Mato Grosso criou uma escola militar, mas que não foi assumida pelos militares, e sim pelos profissionais da educação, e depois, lá para o final da década de 80, os militares assumiram essas escolas. Eu olho para esse processo como, não é que eu não militarizei uma escola pública, né? Criou-se uma escola militar ali e que os militares não assumiram depois. Por isso que eu prefiro achar que
esse startar no estado de Goiás, no final da década de 90, o Colégio Hugo de Carvalho Ramos foi o primeiro colégio a ser militarizado no estado de Goiás, então eu prefiro dizer que isso começa lá no estado de Goiás, né? E o Hugo de Carvalho Ramos não é uma escola de área vulnerável, é uma escola que fica próximo, no bairro Alto da Glória, eu acho, ali próximo a Flamboyant, que é um bairro elitizado, né? E esse processo começa ali, a escola estava lá abandonada pelo Estado, e foi militarizada. E aí ele vem crescendo. Quando chegou ali na década ali nos inícios de 2010, 11, 12, 13, sobretudo naquela época em que a gente teve as ocupações, sabe? Esse processo expande novamente em Goiás, mas ele começa lá em Goiás, mas depois ele expande para a Bahia, para o estado do Mato Grosso, e vai. Hoje, nós temos escolas militarizadas em todas as unidades da federação. E aí, quando é que ele toma essa dimensão? Em 2019, quando o então presidente da República, Jair Bolsonaro, assume a presidência da República, ele sabe aqueles decretos, né? Aqueles monte de decretos que geralmente os presidentes assinam lá no cargo. Ele assinou um decreto que reestruturou o Ministério da Educação. E aí, nessa reestruturação do Ministério da Educação, criou a chamada Subsecretaria de Fomento às Escolas Cívico-Militares. Foi a primeira vez que a nomenclatura cívico-militar entrou na militarização, porque até então não tinha. Só de criar essa subsecretaria, a questão da militarização já ampliou no Brasil. E aí começou-se a ampliar nos estados e municípios esse processo, e já usando mais a nomenclatura cívico-militar e não mais, nem sempre militarização, né? Tanto que hoje a nomenclatura hegemônica que a gente tem para militarização é o cívico-militar. Em setembro desse mesmo ano, 2019, o presidente Jair Bolsonaro baixou um novo decreto criando o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares, né? Mas o programa era um programa. Para que o programa fosse implementado, dependeria da adesão de estados e municípios, né? E abriu-se um tempo, inclusive, um período, para que os estados manifestassem seu interesse a aderir ao PSIM, né, o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares, e depois dos estados abriu-se um tempo para que os municípios pudessem manifestar seu interesse em adesão. E aí se anunciou, o Weintraub, à época, né, anunciou que cada escola que aderisse ao PSIM receberia R$1 milhão por ano, tinha como objetivo militarizar 254 escolas até o final do governo, né, e por aí foi. E isso foi só ampliando. A pandemia começa no final de início de 2020, né? Esse processo não amplia, embora a adesão tenha sido feita, mas naquele momento estava aquela questão toda, né? Então, isso não se efetiva tanto no PSIM, embora os militares já estivessem sendo treinados, recebendo, mesmo sem estar nas escolas. Então, isso foi se disseminando. O certo é que, a partir disso, 2020 a gente tinha ali, 2019, 2020, a gente tinha 200 e poucas escolas militarizadas no Brasil, né? Hoje já passou de 1.000. Então, e a maior parte delas não foram militarizadas via PSIM. Eles foram militarizadas por conta própria, por leis próprias. O PSIM, no final das contas, tinha 200 e poucas escolas manifestadas, nem todas ainda efetivamente militarizadas. Então, a expansão a criação do PSIM, ele foi responsável por expandir a militarização, não simplesmente por adesão ao PSIM, mas porque o fato de uma política, de algo como esse, ser uma política nacional, vai chamar muito mais atenção, vai trazer muito mais elementos. Então é aí que a gente tem esse processo de expansão que não mais parou, né? Então a gente tem aí esse processo em franca expansão. Tive até que respirar agora. Rapaz, o negócio é sério. Ô, professora, quando a gente olha para esse movimento, tá? Esse formato de escola, vamos para os resultados. Quais são os resultados observados nesse modelo de gestão educacional militarizada? Escolas cívico-militares corroboram
para uma melhor eficiência, e aí eu coloco muitas aspas nessa palavra, né? Eficiência discente. Dá para melhorar no PISA, por exemplo, professora, nos índices de português e matemática, batendo continência, é? Vamos lá, né? Existem 3 argumentos mais fortes para o processo de militarização, né? A questão da segurança, a questão da disciplina e a questão da qualidade. São os 3 mais fortes, não são os únicos, mas são os 3 mais fortes. E por trás disso também tem um outro que é combater a doutrinação dos estudantes feito pelas escolas e pelas professoras e os professores. Né? E é muito interessante porque a única área no Brasil que objetivamente, que claramente, que legalmente, que publicamente existe uma doutrinação, mas exatamente a área militar. Existe uma doutrina militar que é de conhecimento público, né? Então, a única área que a gente tem que faz doutrina é exatamente a área militar, mas aí o militarismo vai para dentro das escolas para combater a suposta doutrina que a escola faz. Mas vamos lá em relação a esses 3 elementos, né? Vamos lá. Segurança, que é um elemento fortíssimo. É muito curioso porque, na verdade, os profissionais da segurança, os profissionais responsáveis pela segurança, não da escola, mas da sociedade, e a escola é parte dessa sociedade, então aqueles que são responsáveis por, em tese, fazer uma cidade segura, uma localidade segura, para que a escola possa funcionar de forma segura, são exatamente os profissionais da segurança. E vamos combinar que a gente tem problemas na educação, mas na segurança talvez a gente tenha problemas maiores ainda. Então é curioso que aqueles que são responsáveis, que são formados, treinados para garantir segurança, que não têm garantido segurança objetivamente na nossa sociedade, vá para dentro das escolas com a justificativa de que vai garantir segurança. Bom, nós não estamos falando de uma escola insegura em uma sociedade segura. Nós estamos falando de violência nas escolas em quantidade, inclusive, menor do que tem na sociedade. Por que eu estou dizendo? Por que se diz, então, que vai militarizar as escolas das áreas vulneráveis? E que as áreas vulneráveis são as áreas violentas? Né? Tem aí uma ideia de que os mais pobres, os pretos periferizados, são os violentos. Agora, eu vou militarizar a escola em área vulnerável, em área violenta? Se está violenta, não é culpa dos professores, das professoras das escolas. Tem a responsabilidade aí daqueles que deveriam garantir segurança nessas áreas, que não estão garantindo na área, mas vão ficar plantados dentro das escolas. Então, tem aí um contrassenso nessa questão. Então, obviamente, que não é sobre segurança que se militariza a escola. Grande parte das violências que nós temos na escola não são violências que os profissionais da área de segurança podem resolver. Aquilo que possa ser competência dos profissionais da área de segurança, a escola pode acionar, assim como qualquer um de nós deve acionar os profissionais da segurança em qualquer situação em que a solução do problema ou que a contenção do problema passe pelos profissionais da segurança. As outras questões de violência que estão dentro da escola são questões para serem resolvidas por profissionais de outras áreas, como os mesmos profissionais da educação, da área da saúde, assistência social e por aí vai. Qualidade, disciplina. O que é disciplina, né? O que a gente está chamando de disciplina nesse processo? A disciplina na escola, ou a disciplina na sociedade, ou a disciplina para essa convivência em sociedade, está vinculado à questão da construção do respeito, né? Então, a disciplina é essa capacidade da gente conviver em sociedade com o outro, com as diferenças e respeitar essas diferenças. É a capacidade de você estar em sala de aula, no ambiente educativo, com outros diferentes de você, e você ser capaz de respeitar esses processos, essa convivência, o seu tempo de fala, o tempo de escuta. Isso, ou seja, tem tudo a ver com respeitar o outro que está convivendo comigo neste espaço, de respeitar o outro que está dialogando comigo. Então, isso tem a ver com disciplina. Na área militar, isso é a disciplina na perspectiva educativa. E isso é na escola e fora dela. Aliás, a escola é o espaço que a gente se forma
de forma sistematizada, que a gente aprende e ensina de forma sistematizada, para vivermos em sociedade e respeitarmos os diferentes, as diferenças, aquilo que nos constitui. Então, tem a ver com diálogo, com essa capacidade de dialogar, de questionar, de perguntar, né? A disciplina na área militar está vinculado à hierarquia, à obediência. Então, disciplina na área militar existe comando, e o comando tem a ver com as patentes, com aqueles que podem, que está numa patente superior, vai definir as regras, e quem está na patente inferior precisa cumprir. Não existe o questionamento na área militar, não existe a pergunta, não existe o diálogo, existe a questão do obedecer. Né? E não é obedecer aquilo que a gente constrói coletivamente, as regras construídas coletivamente. Tem a ver com obedecer as regras construídas, definidas, impostas hierarquicamente. E não é que eu ou você estamos inventando isso, Sal. Isso está lá nos princípios do militarismo. Né? Hierarquia, disciplina, obediência, isso faz parte do militarismo. Então, não tem a ver com a construção do respeito da perspectiva que a gente está dizendo. Eu estou obedecendo a ordem imposta pelo medo, inclusive. Porque se você não obedece, o que está previsto na área militar? Você vai sofrer as sanções, as punições, que vai de ficar preso no quarto. Tem lá um conjunto de punições, porque tem um conjunto de regras, e se essas regras não forem cumpridas, consequentemente você tem a punição. Então, disciplina na área militar tem a ver com isso, que é o oposto da área de educação. A área de educação ela precisa ser a partir do diálogo. Então, a disciplina militar não vai fazer com que o processo educativo de qualidade se dê. Então, vamos pensar que a gente está discutindo qualidade vinculada a resultados, né? Que, lógico que qualidade não tem a ver com resultado, né? O resultado a resultado dito, quando a gente está falando resultado vinculado às avaliações, a PISA e DEB, isso deve ser consequência de um processo educativo e não a causa desse processo educativo. Então, mas digamos que a gente queira medir isso pelos resultados nas avaliações. Resultado nas avaliações, como o nome diz, é resultado de um processo. E aí, esse processo, ou esse aprendizado, ou essa qualidade, ou tudo isso, tem a ver com aqueles insumos necessários nos ambientes educativos para favorecer esse processo de formação. Então, vamos pensar quem são os profissionais da segurança. Os profissionais da segurança são pessoas que são formadas ou formatadas, conformadas e treinadas para obedecer regras e para combater o inimigo. Esse é a grande função dos militares, né, ou da área militar, é combater o inimigo. Garantir restabelecer a ordem pública, impedir a desordem, que tem a ver exatamente em fazer com que o inimigo, aquele que está colocando a ordem pública em perigo, seja controlado, seja preso, seja punido. Isso é a função do militar. Quando a gente diz que os insumos da área da educação têm a ver com professores e professoras e demais profissionais com formação, infraestrutura, quantidade adequada de aluno por sala, recursos pedagógicos, capacidade dessa escola fazer com que seus e suas estudantes possam aprender, se manifestar livremente. Então, isso tem a ver com qualidade da educação. Quando eu digo que profissional da segurança vai para dentro da escola para garantir qualidade, para melhorar os índices, supõe-se que eles vão para lá desenvolver a função para as quais eles foram treinadas. Ou seja, para eliminar o perigo ou o inimigo que está dentro da escola, impedindo que esses resultados apareçam. Quem são esses inimigos? Os vulneráveis, os violentos, né? Os compreendidos como os violentos. E aí, como é que esses profissionais que não são profissionais da educação, que não são insumos de qualidade para a educação, porque devem e deveriam ser insumos de qualidade para outro direito social, que é a segurança, né? Como é que eles vão fazer com que esses índices melhorem? Bom, eles não vão levar elementos para melhorar a educação. Então, como é que você vai obter esses índices?
possivelmente fazendo aquilo que se faz nos colégios militares, selecionando o público, tirando da escola aqueles que estão fazendo com que os supostos índices caiam ou não avancem. Quem são esses? Os vulneráveis. Os que têm maiores dificuldades de aprendizado, não porque são incapazes de aprender, mas porque as condições para que o processo de aprender e ensinar aconteça não esteja dado. Então, são as pessoas periferizadas, são as crianças negras, e jovens e adolescentes negros. A gente sabe o que é que o braço armado do Estado faz com os vulneráveis. Os vulneráveis estão encarcerados, os vulneráveis estão mortos, são mortos todos os dias. É isso que o braço armado do Estado faz com os vulneráveis. Então, quando se militariza a escola, né, e nunca foi verdade que as escolas militarizadas são as escolas mais vulneráveis, geralmente, mesmo que você procure uma área vulnerável, geralmente se pega a melhor escola, com a melhor infraestrutura, exige que essa escola seja reformada, que não falte profissional da educação e nem outros profissionais nessa escola, e aí começa-se a escolher quem permanece dentro dela. Grande parte dos estudantes originalmente presentes nessas escolas recebe as chamadas transferências educativas, com a justificativa de que lá não cabe, de que esses estudantes não se adaptaram ao projeto, de que essas estudantes não se adaptam ao projeto. E aí você começa a ver nas regras estabelecidas quem pode ficar lá. Eu costumo brincar que se seu cabelo não cabe na boina, você não cabe na escola, porque o cabelo precisa caber na boina. O seu comportamento precisa caber no formato militar. E aí não é a escola que se organiza para atender as diferenças, né? Não é qual é todo o debate que a gente faz para que a escola seja cada vez mais inclusiva, né? Ela seja inclusiva para os neurodivergentes, para as pessoas com deficiência, para ter um currículo que combata o racismo, que combata a homofobia, a misoginia, o machismo. Então, para que ela tenha um currículo que fale da e para aqueles que essa escola atende. Então, é a escola que se organiza para se adaptar aos diferentes. Quando você militariza a escola, que é tal e qual a escola militar, a escola estabelece o padrão e os diferentes que se adequem a ela. E se esses diferentes não se adequam a essa escola, eles não podem permanecer nessa escola. Então, uma escola que você tem que ficar horas durante o dia fazendo formação, batendo continência, aprendendo comandos militares, não pode ser a escola para o neurodivergente, né? Aqueles que não são capazes de se adequar a isso não vão permanecer nessa escola. Aqueles que não são capazes de atender os comandos militares e entregar os resultados a partir desses comandos não podem atender nessa escola. Eu vou te contar rapidinho duas historinhas, ou uma historinha para você entender o que é isso, né? No estado da Bahia, do estado da Bahia, de uma escola municipal, um determinado município, que eu não vou falar o nome nem a escola, um aluno, eu acho que ele tinha epilepsia, né? E tem as crises. E aí ele teve uma crise, e quando ele tem essa crise, imediatamente ele precisa ser atendido, tá? Né? A gente sabe o motivo. E aí chamou-se o pai desse menino e ele foi para a escola, só que ele foi de bermuda, o que é muito comum usar na Bahia, ainda mais num estado quente, né? Chegou na escola, o comandante não deixou ele entrar. E ele falou, mas eu preciso, né, atender meu filho, cuidar meu filho. Ele falou assim, lá fora ele é seu filho, aqui ele é nosso estudante. E você não vai entrar. E não entrou. Então ele teve que voltar desesperado para que alguém voltasse ou chamar alguém, acho que a tia dele que estava de saia, que aí pode entrar de saia e tal, e aí pôde entrar. Então assim, olha, se quer morrer, pode morrer, mas essas regras aqui não podem entrar. No outro caso, um pai chegou para falar com o comandante da escola para pedir para trocar o filho de sala, porque ele estava sofrendo muito, doente psicologicamente, com o processo todo, né? Funcionando à base de remédio e tal. E ele falou, não vai trocar, né? Ele liga para a mãe e a mãe diz, quem é que vai responder pela vida do meu filho? Ele falou, não vou trocar de turma, porque aqui só fica os mais fortes, só fica quem aguenta. Então, é para ilustrar como é que a coisa... E não é que seja novidade ou que seja surpresa que isso aconteça.
Esse é o modus operandi do quartel. Ao militarizar a escola deixa de funcionar a partir dos princípios da educação e das regras da escola e ela passa a funcionar a partir dos princípios e das regras da área de segurança do quartel. Como a escola não é quartel, os estudantes não são soldados, aí começa todos os conflitos, violações e violências e expulsão, chamada de transferência educativa do espaço escolar. Então, isso para dizer a você, através da sua pergunta, que a militarização não vai trazer qualidade. Porque os colégios militares não têm qualidade porque são militares. Os resultados que os colégios militares entregam têm a ver com infraestrutura diferenciada que eles têm, salários de quem está lá dentro que eles têm, né? A escolha do público que vai para lá. Então, é uma escola que seleciona e que tem um conjunto de condições que as demais escolas não têm. Nós temos escolas, institutos federais de educação, escolas de aplicação, outras escolas que entregam resultados melhores do que as escolas militares. Então, não é porque ela é militar, é porque você seleciona quem fica lá dentro, é porque você oferece um conjunto de condições. Dentro das escolas militares, a quantidade de profissionais por aluno nem se compara à quantidade de profissionais por aluno nas escolas públicas, municipais e estaduais desse país. Né? Então, você tem uma quantidade profissional por aluno que é muito mais adequada ao atendimento, aquilo que se espera que uma escola funcione com qualidade. Então, não é porque é militar. Então, a militarização, o militar dentro da escola, ele não vai melhorar a qualidade da educação. Ele vai excluir, ele vai selecionar quem fica, ele vai trazer os elementos, e aí os resultados podem aparecer. Porque até hoje, em grande parte das escolas militarizadas, os resultados não são melhores do que as demais escolas. Não tem, via de regra, apresentados resultados melhores do que as demais escolas da rede, ou pelo menos do que grande parte dessas escolas. Sensacional, professora. A palavra forte, abalizada. E a minha próxima pergunta, e aí eu trago o Paulo Freire para cá, né? Porque aí a gente agora tenta pavimentar tudo isso que a senhora já pontuou aqui, né? Em que medida esse discurso que flerta com a militarização, e que a senhora já pontuou, né, militarização das escolas públicas brasileiras, se contrapõe a uma educação que liberta, por isso eu trago Paulo Freire, que instiga as pessoas a pensarem livremente, a elevarem seu senso crítico, a serem quem são, né, a agirem sem a bênção de patentes, professora? Veja, essa coisa de ficar discutindo esses temas, às vezes as pessoas podem sair por aí me acompanhando e me achando repetitiva, né? Mas é que é um negócio que a gente precisa parar para pensar, né? E aí a sociedade brasileira precisa parar para pensar o que é que a gente está fazendo. Porque, veja bem, quando a gente está falando da militarização das escolas, e aí vai isso para dizer a sua questão, não só Paulo Freire, Anísio Teixeira, Lélia Gonzalez, né, um conjunto de pessoas que a gente pode pensar aí para pensar a questão da educação, né? Ou pensar a própria Constituição brasileira. Né? A Constituição brasileira, lá no artigo 205, vai dizer que a educação é direito de todas as pessoas e tem como função desenvolver plenamente o sujeito, então eu estou pensando na perspectiva do sujeito, formar para a sociedade, para viver em sociedade, ou seja, para a cidadania, e formar para o mundo do trabalho. Essa é a finalidade que estabelece a Constituição, que tem muito a ver com o que Paulo Freire, Anísio Teixeira, todo mundo está defendendo sobre a questão do que era educar, do que é a finalidade da educação, né? E aí, quando você me pergunta assim, o que é que o militarismo vai impedir nisso? A militarização das escolas, na verdade, é parte da destruição da ideia de escola pública, né? Dessa escola pública, como a gente discutiu no início. A escola pública é o único espaço que traz a possibilidade de se disputar e de se fazer a educação nessa perspectiva freiriana, dessa educação que liberta, né? É a escola pública, na escola pública, que você pode disputar para construir um currículo antirracista, um currículo que discuta as violências que as mulheres sofrem, as questões de gênero. Ou seja, a escola pública é esse espaço que a gente tem na educação básica pública 40 milhões de estudantes. É esse espaço que, se funcionar,
ele mexe com a estrutura dessa sociedade. Ela mexe com a estrutura dessa sociedade. Porque a gente tem 40 milhões de estudantes nessa escola pública. Então, imagina essa escola funcionando, essa escola fazendo currículo antirracista, né, anti-LGBT-fobia, ou todas as fobias possíveis, anti-desigualdade social. Então, se essa escola faz essa formação para a libertação, essa formação, se a gente faz essa educação, né, essa pedagogia do oprimido e não do opressor, essa escola ela ameaça a conservação dessa estrutura de sociedade que nós temos, né? Então, quando se militariza a escola, né, quando esse processo entra, esse é um processo anti-escola pública, anti-educação para a emancipação, anti-educação contra a barbárie, né? E aí dá para a gente pegar aqui, inclusive, o Adorno, né? O Adorno lá, depois do processo lá de Auschwitz, né? Do holocausto, daquela coisa toda, ele entrou numa série de debate, inclusive nas rádios, e ele foi falar da educação contra a barbárie, né? Todo um debate de qual que é o papel que a educação tinha nisso. E ele falou assim, olha, a educação poderia abrir mão da lógica das avaliações, da lógica de tudo. Se ela for uma educação para impedir que Auschwitz se repita, ela já terá cumprido a melhor das funções, porque é uma educação contra a barbárie. A militarização é a educação para a barbárie. Né? É completamente o oposto, né? É a educação para a barbárie. É a educação para naturalizar os processos, a concretização da barbárie que a gente vive dioturnamente. Porque quem é que vai me dizer que não é barbárie tantas mulheres sendo estupradas e mortas, violentadas só por serem mulheres? Tantas pessoas negras sendo mortas e violentadas pela cor da sua pele. Tantas crianças sendo estupradas, porque grande parte dos estupros no Brasil são estupros de vulneráveis, cometidos por familiares, por pessoas próximas, homens, né? Isso não é a concretização da barbárie? Então, quando essa educação não é voltada para destruir o machismo, a misoginia, a violência sexual, a violência de gênero, todas essas violências, então ela é uma educação para a barbárie, não contra a barbárie. Quando a gente está na escola, e eu não estou aqui dizendo isso para dizer que as nossas escolas públicas não militarizadas, elas são as escolas que estão fazendo isso. São as escolas que estão em disputa para fazer isso. São as escolas em que a juventude disputa a sua cultura, que a juventude disputa esse espaço, que professores e professoras disputam esse espaço, inclusive com professores e professoras extremamente conservadoras, que a juventude disputa esse espaço com outros jovens criados na lógica conservadora. É o espaço da disputa. A escola pública é o espaço da disputa por projeto de educação. A militarização é a interdição desse debate. É a tentativa de interditar essa disputa, de interditar essa construção. E aí, quando eu digo que a militarização faz parte do projeto de destruição da escola pública, porque não é só a militarização que está na disputa de destruição da escola pública. Toda a sociedade que quer conservar a estrutura desse país está na lógica de destruir a escola pública. Ela vem pela militarização, mas vem pelo escola sem partido, vem pela ideia de homeschooling, vem pela privatização, pela entrega da gestão das escolas públicas a grupos privados, vem pelo currículo, né, reforma do ensino médio, vem pela instalação de câmeras nas escolas, de identificadores faciais, de catracas eletrônicas, vem pelo processo de todas as formas de encarcerar não só os conteúdos, mas as formas de ensinar e aprender. Vem pela tentativa de controlar mentes e corações, né? E a educação é esse espaço em que a gente forma gerações, né? Que a gente aprende a lidar com as diferenças, a respeitar as diferenças e a entender que a construção do mundo se constrói pelas diferenças, inclusive na perspectiva freiriana, né? De educação, né? É a educação para a libertação. E educar para a libertação é educar
para viver em sociedade, respeitando os diversos, entendendo que esse mundo é, queira ou não, diverso. Então, é por isso que a lógica da militarização é anti-Paulo Freire, é anti-educação freiriana. Aliás, não por um acaso, todos eles que defendem esse processo vivem também batendo em Paulo Freire, nessa perspectiva freiriana. E muitas vezes são os mesmos que estão lá, contrariamente a qualquer processo civilizatório, defendendo, por exemplo, um PL, o PL chamado PL do estupro, né? Que é para dizer que a vítima estuprada ela é mais culpada do que o estuprador. Então, é disso que nós estamos falando quando a gente está falando desse processo de militarização. Pesado, hein? Bem pesado. Professora, eu quero aproveitar o ensejo da sua potente fala e fazer duas perguntas finais. A primeira delas é o que está faltando para a gente investir a contento na escola pública brasileira? E a segunda, para sermos um pouco mais leves, né? Sermos mais leves, qual seria a escola ideal para professora, pesquisadora, entusiasta, né? Professora Catarina de Almeida Santos. A sua primeira questão sobre o que falta para investir na escola pública é que, na verdade, para aqueles que tomam decisões, para aqueles que estão à frente da gestão do Estado brasileiro, para aqueles que estão, seja no Poder Judiciário, no Legislativo, no Executivo, para aqueles que fazem parte desse grupo pequeno que comanda e que detém o poder econômico político no Brasil, a escola pública que funcione é uma ameaça aos seus privilégios. Então, a gente está falando de uma sociedade baseada nos privilégios. O Anísio Teixeira, ele escreveu, foi um grande educador baiano, grande defensor da escola pública. Ele escreveu dois livros, né? Um para dizer educação não é privilégio e outro dizendo educação é direito. Né? A gente vive na sociedade do privilégio, não na sociedade do direito. A escola pública é a possibilidade, como nos disse Anísio, né? É a possibilidade da gente transformar a sociedade do privilégio na sociedade do direito. E ele dizia que a educação é o direito dos direitos. Não porque a educação sozinha resolve, mas porque ela nos ensina que temos direito e nos dá as ferramentas para lutar por esse direito. Em uma sociedade que é baseada, né, nos privilégios, no privilégio de classe, de raça, de gênero, em tudo aquilo que se possa pensar de privilégio, fazer a escola pública funcionar é desmontar a lógica do privilégio. Logo, não se investe na escola pública da forma que ela precisa para ser esse espaço de formação exatamente porque se quer conservar a estrutura de privilégio, né? E aí, quando eu falo conservar, de conservadorismo, né, eu estou falando exatamente disso, de conservar essa estrutura da sociedade em que se utiliza, inclusive, daquilo que a gente costuma chamar mais, que no imaginário social está vinculada a conservadorismo, que é a questão moral, religiosa, se utiliza dessa questão moral e da questão religiosa exatamente para pavimentar essa estrutura de privilégio. Nem toda perspectiva religiosa é uma perspectiva conservadora, né? Muito pelo contrário. E aí vai no sentido de te responder qual é a escola ideal, né? Para mim, a escola ideal é aquela escola que está sempre em construção, que está sempre olhando. A escola é o espaço público comum onde as diferenças se encontram. E a gente se educa pela diferença. Então, a escola ideal para mim é aquela escola que abrace essas diferenças e que esteja sempre construindo potência para essa diferença, para construir a sociedade dos diferentes e que as diferenças não os impedem de viverem juntos, ao contrário, potencializa essa vivência conjunta. Então, nessa escola, a escolarização, o aprendizado dos diferentes conteúdos é parte desse processo formativo, é parte essencial do ser, do existir, do ser mais, do ser humano, do se humanizar cada vez mais e não se animalizar, né? Lembrando aqui uma frase
do Anísio, né? O Anísio não viveu na época da militarização, mas o militarismo sempre esteve no nosso país, né? E ele falava assim, olha, a escola ordeira, né, essa escola da disciplina, essa perspectiva do controle, ela não educa, ela adestra, né? A escola que educa é outra. Ele falava, essa disciplina igual dos militares, ela não educa, ela adestra. A escola educativa precisa ser comandada pelos sujeitos que fazem a escola, pelos estudantes, pelos professores. Ela está sempre viva. E aí ele disse que a democracia era o mais difícil dos regimes, né? Porque na democracia você tem toda essa complexidade. Mas ele disse que exatamente por ser o mais difícil, era o mais humano dos regimes. A democracia era o mais humano dos regimes. E a educação para a democracia tinha que ser a melhor das educações, porque ela consiste em fazer do filho do homem não um bicho ensinado, mas um homem, né? Então é essa escola, e aí eu não estou falando homem no sentido de gênero, né? Mas no sentido de humano. A escola ideal é aquela que nos faz cada vez mais humanos, cada vez melhores, né? E cada vez melhor não significa ser aquele que está no ranqueamento, melhor no sentido da competição, mas cada vez mais humano, cada vez mais capaz de transformar o mundo no lugar dos diferentes, no lugar da diversidade, porque nós somos diversos. E o processo educativo, ele só é processo educativo se ele estiver olhando para os diversos, porque nós estamos no processo de formar sujeitos. E sujeitos e sujeitas, por natureza, significa ser diverso. Porque a uniformização é a negação do sujeito. A uniformização, que é a lógica que está presente no militarismo, é a negação das identidades, é a negação do sujeito, né? E a educação é exatamente o inverso. Ela precisa ser o lugar do desenvolvimento do sujeito, de cada característica de todos nós, das múltiplas potencialidades que cada um tem, e a junção dessas potencialidades como força construtora de um mundo que cabe todas as diferenças e todas as potencialidades. Essa é a minha escola ideal, né? Então é aquela que ainda não existe, que ela está sempre em construção, né? Mas essa construção sempre no sentido de fazer do mundo um lugar melhor. E isso significa o lugar que caiba a todos nós de forma digna, né? Não é que caiba jogado nas valas, né? No racismo ambiental, na destruição ambiental, na destruição da vida, não. É aquele que caiba a todos nós de forma digna. Viva a diversidade e com a sua fala final, né? Eu digo, nos humanizemos, pois... Professora, muito, muito obrigado por sua participação aqui no podcast Papo no Auge. Chegamos, infelizmente, ao fim desse episódio de hoje, um grande episódio. Eu conversei com a professora doutora Catarina de Almeida Santos, docente na Universidade de Brasília, na UNB. Na nossa pauta, a militarização da educação no Brasil. Professora Catarina, gratidão, gratidão, gratidão por sua presença aqui no Papo no Auge, por ceder a sua potente voz, o seu conhecimento aqui pra gente. Quem quiser trocar ideias, né, com a senhora, como fazê-lo, onde lhe encontrar, e gratidão mais uma vez, professora. Obrigada, imagina, eu que agradeço. Bom, eu tô por aí, né, nas redes sociais, embora não seja uma pessoa ativa tanto, mas eu tô sempre por lá, no Twitter. Eu nem sei mais qual é meu arroba no Twitter, mas deve ser alguma coisa Catarina_Santos, né? No Insta, Catarina_Almeida_Santos, a mesma coisa no Facebook. Então vocês vão colocando aí, vocês vão me achar em algum lugar. Mas, sobretudo, eu estou em todos os espaços em que se debate educação, direito, humanização. Então vocês vão me encontrar nas mídias, nos podcasts, mas na universidade, nas escolas, nas casas legislativas, em todos os espaços eu vou estar de alguma forma, porque onde se faz educação, onde se faz humanos, eu estou por aí. Muito legal, a sua voz é muito necessária e que bom que você está aqui hoje, nesse espaço que também é educativo, porque a gente está aqui junto, promovendo humanidades. Isso é muito importante. Obrigado, viu, professora?
Valeu, Saulo, valeu, galera do Papo no Auge. Vamos que vamos e vamos, né, tá cada vez mais no auge. É isso aí, a ideia é essa, ir pro auge sempre, sempre, sempre. Obrigado, viu, professora? Obrigada, querido. Tchau. Valeu demais. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nas plataformas de áudio e de vídeo. No Spotify, avalie o nosso programa conferindo as 5 estrelinhas. No YouTube, deixe o seu like. Em ambas, deixe o seu comentário. Assim você faz com que o nosso conteúdo atinja mais gente. Nas mídias sociais, nos siga no Instagram, @Papo no Auge. No LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa com a sua rede de amigos, assim você alarga a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo ou via PicPay. Com planos mensais de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro do nosso podcast, concorre a muitos prêmios e nos ajuda a conversar com muitos professores mundo afora. Um grande abraço para todo mundo e bora pro auge.